A profecia mais alarmante da Bíblia não é sobre o arrebatamento, nem sobre o surgimento do anticristo, ou até mesmo sobre a enigmática aparição das duas testemunhas que vêm à Terra para pregar o Evangelho. A profecia mais assustadora é o surgimento de alguns dos seres mais ferozes e malignos que o mundo já conheceu, os anjos demoníacos do rio Eufrates. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos considerar o que está escrito em Apocalipse 16:12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente. Nos tempos recentes, a mídia tem relatado que, ao longo das últimas décadas, o fluxo do sistema de rios Eufrates-Tigre diminuiu para quase metade do fluxo médio anual durante os anos de seca. Atualmente, os níveis de água no Eufrates estão em um dos pontos mais baixos da história registrada. A questão que surge é: quando o Eufrates secará completamente? Os níveis de água estão perigosamente baixos e há uma preocupação crescente de que o rio seque completamente até 2040. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Embora o esgotamento do rio Eufrates tenha um impacto terrível nas civilizações atuais, ele também nos conta a história de muitas civilizações do passado. Então, o que acontece quando o rio Eufrates seca? Para entender melhor, é importante considerar que haverá 7 trombetas de juízo durante o período da tribulação. A primeira trombeta, de acordo com a Bíblia, trará granizo e fogo misturados com sangue lançado sobre a terra, causando a destruição de vegetação e árvores. Na segunda trombeta, uma grande montanha em chamas será lançada no mar. Com a terceira trombeta, uma grande estrela cairá do céu, envenenando 1/3 dos rios e fontes de água, causando a morte de muitos. A quarta trombeta trará escuridão. 1/3 do sol, da lua e das estrelas será atingido, resultando em 1/3 do dia e da noite sendo escurecidos. A quinta trombeta abrirá um poço sem fundo, liberando gafanhotos demoníacos que atormentarão as pessoas. Mas é na sexta trombeta que devemos prestar muita atenção. Ela marca a introdução de 4 mercenários diabólicos, 4 anjos que são libertados para matar 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros, resultando em uma devastação e morte imensas. Tudo isso começa quando uma voz ordena: soltem os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. Estes 4 anjos são provavelmente anjos caídos que se tornaram demônios e que foram expulsos do céu junto com Satanás. A realidade é que, neste momento, Deus os mantém aprisionados até o tempo determinado e, quando forem libertados, 1/3 dos humanos na Terra será exterminado. A Bíblia nos dá mais clareza sobre esse evento em Apocalipse 9, 17 a 19, que diz: na minha visão, vi os cavalos e seus cavaleiros. Eles usavam couraças vermelhas como fogo, azuis como o jacinto e amarelas como enxofre. Os cavalos tinham cabeças como leões, e fogo, fumaça e enxofre saíam de suas bocas. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas: pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava em suas bocas e em suas caudas, pois suas caudas eram como serpentes, tendo cabeças com as quais causavam dano. Existem alguns pontos importantes a serem observados aqui.
Primeiro, Deus manteve esses 4 anjos caídos aprisionados por um período muito específico na história. Eles devem ser libertados apenas para uma missão específica de destruição. Mas por que esses 4 são tão únicos? O que os distingue é que há apenas outra criatura mencionada que será aprisionada no poço sem fundo por 1000 anos, o próprio diabo, o que acontecerá mais tarde em Apocalipse 20. Isso destaca a gravidade desses anjos caídos. Assim, podemos ver que o plano divino de Deus está em ação, até mesmo na liberação desses seres aterrorizantes. Mesmo em meio ao caos e à destruição, é importante lembrar que tudo está sob o controle soberano de Deus. Estamos vivendo tempos proféticos e é essencial estar atento e preparado para o que está por vir, confiando sempre na proteção e na direção divina. Os 4 anjos aprisionados no rio Eufrates são distintos de outros anjos caídos por várias razões. A Bíblia nos oferece algumas informações sobre a localização dos anjos caídos em geral. Em 2 Pedro 2, versículo 4, lemos: Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, para serem reservados para o juízo. Isso indica que outros anjos caídos, que se rebelaram no céu, foram lançados no inferno e permanecem acorrentados, aguardando o dia do juízo. Agora, por que os 4 anjos atados no Eufrates são tratados de maneira diferente? Porque eles são mantidos presos apenas para o período da tribulação, enquanto outros anjos caídos não estão. Alguns estudiosos sugerem que esses 4 anjos representam diretamente o que o diabo veio fazer na terra: matar, roubar e destruir. Assim, eles são mantidos em cativeiro até o fim dos tempos para cumprir esse propósito. Vamos explorar 5 eventos extraordinários que foram profetizados ou ocorreram para entender melhor esse conceito. Em 5º lugar, temos o anjo destruidor, ou o anjo da morte. Esse evento remonta ao Antigo Testamento, quando o faraó se recusou a ouvir Moisés sobre a libertação dos filhos de Israel. Deus enviou 10 pragas ao Egito, que incluíam a transformação do rio Nilo em sangue, a invasão de rãs, a morte de animais, doenças de pele nos egípcios, escuridão total por 3 dias e a mais temida de todas, o anjo da morte. Moisés orientou o povo de Deus a marcar as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro. Essa marcação era uma instrução divina para que, quando o Senhor passasse pela terra para ferir os egípcios, ele visse o sangue nas portas e poupasse aquelas casas. Assim, o anjo da morte não entraria nas casas marcadas. Naquela noite, à meia-noite, o Senhor atingiu todos os primogênitos do Egito, desde o filho primogênito do faraó até o filho de um prisioneiro no calabouço, incluindo os primogênitos do gado. O lamento e o pranto se espalharam por todo o Egito. Em 4º lugar, temos um vislumbre das profundezas da terra. Um homem chamado Corá liderou uma rebelião contra Moisés e Arão enquanto eles conduziam os filhos de Israel. Corá conspirou contra Moisés e exigiu que todos pudessem servir como sacerdotes, mesmo sem uma ordem divina para isso. A Bíblia nos relata que Corá incitou toda a comunidade contra Moisés e Arão. Como resultado, Deus avisou Moisés de que um julgamento seria imposto a Corá. Moisés instruiu o povo a se afastar de Corá e seus seguidores. Então, a terra se abriu repentinamente, engolindo Corá, sua família, e todos os que estavam com ele, junto com seus bens. Eles desceram vivos para o sepulcro, e a terra fechou-se sobre eles, fazendo com que desaparecessem do meio do povo. Em 3º lugar, temos um evento profetizado, que é a aparição dos 2 testemunhas, 2 homens que nunca morreram. Estes servos de Deus são únicos porque receberão um poder sobrenatural para realizar feitos impressionantes. Muitas pessoas acreditam que estes 2 homens serão Enoque e Elias.
Eles aparecerão quando o mundo estiver sob o domínio tirânico do Anticristo. Estarão vestidos com saco, um tecido grosso, geralmente feito de pelos de cabra, e se destacarão em meio à população mundial devido ao poder que Deus lhes concederá para profetizar durante 1260 dias. Durante esse período, eles serão odiados pelas massas por pregarem o Evangelho de Jesus Cristo em um mundo amplamente dominado por influências demoníacas e malignas. Alguns ouvirão sua mensagem, outros ignorarão, e muitos ficarão enfurecidos e os atacarão. A Bíblia é clara ao afirmar que, se alguém tentar prejudicá-los, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos. Esse será um espetáculo extraordinário, pois o Anticristo, como governante mundial, não desejaria que alguém adorasse o Deus verdadeiro da Bíblia e, portanto, atacará esses dois testemunhas. Além disso, estes homens de Deus terão o poder de fechar o céu, impedindo a chuva enquanto profetizam. Eles também terão a capacidade de transformar rios e oceanos em sangue e de atingir a terra com todo tipo de praga, sempre que desejarem. Assim, durante um período específico, esses dois profetas pregarão com autoridade e poder, e a força de Deus sobre eles será tão intensa que serão literalmente intocáveis. No entanto, isso durará até que chegue o momento descrito em Apocalipse 11:7, onde a Bíblia afirma: quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, os vencerá e os matará, e seus corpos mortos estarão na praça da grande cidade, que é espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Após terem sido praticamente invencíveis por 3 anos e meio, um espírito angelical sobrenatural do abismo usará o anticristo humano para literalmente guerrear contra os dois testemunhas e, eventualmente, superá-los. Em segundo lugar, temos o evento do Armagedon. A Batalha de Armagedon será o confronto final entre o bem e o mal na Terra. O mundo inteiro testemunhará esse conflito. A Bíblia nos dá clareza sobre esse evento em Apocalipse 16, 14 a 16, que diz: são espíritos demoníacos que realizam sinais e vão a todos os governantes do mundo para reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia do julgamento de Deus, o Todo-Poderoso. Vejam, eu venho como um ladrão. Bem-aventurados aqueles que estão vigilantes e mantêm suas roupas prontas para não andar nus e serem envergonhados. Os espíritos demoníacos reunirão todos os governantes e seus exércitos em um lugar chamado Armagedon. Sob a influência maléfica do Anticristo, o mundo, incluindo aqueles que receberam a marca da besta, se unirá para enfrentar Deus. Quando João viu esse evento se desenrolando no futuro, a Bíblia o registra, dizendo em Apocalipse 19, 11 a 16. Então vi o céu aberto, e ali estava um cavalo branco. Seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. No topo da lista, encontramos um evento descrito com grande profundidade: a manifestação do juízo justo e da guerra reta, liderada por um ser com olhos como chamas de fogo e muitos diademas sobre a cabeça. Este ser possui um nome inscrito que ninguém compreende, exceto ele mesmo. Ele veste uma túnica mergulhada em sangue e é chamado de a Palavra de Deus. Os exércitos celestiais, vestidos com o mais puro linho branco, o acompanham montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, destinada a submeter as nações. Ele governará com um cetro de ferro e derramará a ira feroz do Deus Todo-Poderoso, semelhante ao suco que flui de um lagar. Em sua túnica, ao lado da coxa, está escrito o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em primeiro lugar, temos o grande desaparecimento conhecido como o arrebatamento. Existe um debate sobre quando ocorrerá o arrebatamento. Será antes, durante ou após o período de tribulação?
Apesar das divergências entre os cristãos sobre o momento exato, todos concordam que ele ocorrerá com certeza. A tradução amplificada de 1 Tessalonicenses 4,17 diz: Então nós, os que estivermos vivos e restarmos na terra, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em Mateus 24, 40 e 41, é dito que 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo grãos, uma será levada e a outra deixada. O arrebatamento acontecerá num instante, num piscar de olhos. Será um evento que abalará o mundo e afetará todos. Aqueles que estiverem em Cristo experimentarão uma alegria incomparável ao finalmente estarem na presença de seu Senhor e Salvador. No entanto, os que ficarem para trás enfrentarão a dura realidade dos últimos dias. Todos esses eventos são difíceis de imaginar, mas a palavra de Deus é verdadeira e sem erros. Portanto, encorajo você a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, pois há uma promessa de redenção. Em Lucas 21 e 28 lemos: Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Como cristãos, devemos ser diligentes no estudo da palavra de Deus para reconhecer os sinais dos tempos e estarmos preparados para o que está por vir. Precisamos permanecer vigilantes e atentos, testando tudo à luz da verdade da palavra de Deus. Que você esteja sempre pronto, esperando, observando e antecipando a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Além disso, há 3 advertências bíblicas que devemos levar a sério. A primeira advertência está em Mateus 11, 24, onde Jesus faz uma séria advertência. Mas eu vos digo que haverá menos rigor no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para ti. Esta declaração surge depois que Jesus repreendeu as cidades onde realizou milagres, mas que não se arrependeram. Esta advertência deve tocar profundamente nossos corações, lembrando-nos da importância do arrependimento e da resposta a Deus. As consequências graves de rejeitar a verdade e não se arrepender são evidentes. Essas consequências ressaltam a responsabilidade que temos diante do conhecimento e das oportunidades que nos foram dadas. No dia do juízo, seremos responsabilizados não apenas pelas nossas ações, mas também pelas nossas respostas à graça e às advertências de Deus. A segunda advertência é encontrada em Mateus 7, 21, onde Jesus faz uma declaração impactante e provocativa. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esta advertência sublinha a importância de uma fé genuína e de uma obediência verdadeira, ao invés de simples palavras ou aparências exteriores. Este versículo nos desafia a examinar a autenticidade do nosso relacionamento com Deus. Não basta professar sua senhorio. Nossas vidas devem estar alinhadas com sua vontade. Devemos avaliar a sinceridade da nossa fé através das nossas ações, pois uma fé genuína se manifesta em obediência e em uma vida transformada. A terceira advertência, em Apocalipse 20 e 12, apresenta um quadro vívido do julgamento final. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Esta advertência revela a realidade do julgamento final, onde cada alma será responsabilizada diante de Deus. Esta imagem destaca a responsabilidade última da humanidade, enfatizando o registro das nossas vidas e ações, o que significa que cada pessoa será julgada de acordo com o que fez.
O livro da vida, que contém os nomes daqueles que pertencem a Cristo, é o testemunho final da salvação por meio da fé nele. Essas advertências servem como lembretes contundentes da nossa responsabilidade e prestação de contas diante de Deus. Elas nos instigam a examinar a sinceridade da nossa fé, a autenticidade do nosso arrependimento e a conformidade das nossas vidas com a vontade de Deus. Devemos levar essas advertências a sério, buscando uma vida de devoção verdadeira, obediência genuína e uma fé inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas advertências despertem em nós o desejo de um relacionamento mais profundo e autêntico com Deus enquanto caminhamos em direção ao reino eterno. O diabo está comprometido em impedir que as pessoas conheçam a Deus e confiem nele com suas vidas. As táticas do inimigo variam dependendo se alguém já é cristão ou não, mas seu objetivo final é sempre manter as pessoas longe da experiência do amor de Deus. Deixe-me esclarecer isso para todos que estão ouvindo. A batalha espiritual não é algo a ser temido, pois a guerra pertence ao Senhor. Não lutamos essa batalha sozinhos. Devemos permitir que Deus lute por nós, pois só assim seremos capazes de travar uma guerra espiritual vitoriosa. Essa guerra afeta todas as áreas da nossa vida. Não há como evitar o conflito. Muitos cristãos nem sequer percebem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas, pois se tornaram vítimas da guerra espiritual. Eles estão desencorajados, deprimidos, abatidos e derrotados. Outros são afetados em seus casamentos e famílias, enfrentando divórcios, conflitos e abusos como algumas das cicatrizes da batalha. Permita-me dar uma visão sobre a estratégia do inimigo em relação à guerra espiritual. Há 4 objetivos principais que o inimigo busca alcançar quando ataca os crentes: desencorajar, distrair, gerar descontentamento e provocar discórdia. O inimigo, em sua astúcia, busca desanimar você em relação à sua fé, tentando enfraquecer seu compromisso com Deus. Ele também procura desviar sua atenção, oferecendo prazeres mundanos e tentações diversas para afastá-lo de sua vocação divina. Além disso, o inimigo se empenha em gerar descontentamento em sua vida física, criando insatisfação e frustração. Finalmente, ele tenta semear discórdia entre você e outros crentes, comprometendo a unidade do Evangelho. Para conquistar a vitória sobre essas estratégias do inimigo, a Bíblia nos oferece uma orientação clara. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Esse exemplo destaca a importância de dedicar tempo regularmente para estar a sós com Deus, preferencialmente em ambientes livres de distrações. Jesus, mesmo sendo Deus, sabia da necessidade de afastar-se das multidões e dos amigos para concentrar-se completamente em seu Pai Celestial. Se até mesmo Jesus necessitava desse tempo de solidão com Deus, quanto mais nós, seus seguidores, devemos buscar esse momento de conexão íntima com o Senhor. A oração é uma arma poderosa na batalha espiritual. Ao orarmos, entregamos nossas lutas a Deus, convocando-o para se engajar nas batalhas que enfrentamos. Quando alguém diz que a vida acontece ou que é só a vida ao se referir a uma situação ou circunstância recente, pode estar atribuindo a um mero acaso o que, na verdade, pode ser um desafio espiritual. Por exemplo, o choro de um bebê por fome ou o fracasso de um adolescente em um teste por falta de estudo são aspectos da vida cotidiana. No entanto, alguns eventos que enfrentamos podem ser mais do que simples ocorrências da vida. Eles podem representar questões espirituais profundas. Infelizmente, muitas pessoas não têm a capacidade de discernir a diferença entre desafios espirituais e naturais, simplesmente porque nunca aceitaram a verdade espiritual sobre Deus e seu Filho Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, escreveu em 1 aos Coríntios 2,14: a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Segundo Paulo, quando vivemos conforme os desejos e propósitos da nossa natureza carnal, não conseguimos compreender as coisas de Deus. Então, como podemos discernir se estamos sendo mais guiados pelos desejos da carne do que pelas coisas que dizem respeito a Deus? E como saber se as circunstâncias que enfrentamos são apenas aspectos normais da vida ou se representam uma batalha espiritual que precisamos combater nos céus? Em primeiro lugar, como cristãos, devemos estar dispostos a responder honestamente a algumas perguntas básicas sobre nós mesmos. Passamos mais tempo pensando sobre o que queremos ou como gostaríamos que as coisas fossem do que refletindo sobre o que Deus deseja, conforme sua palavra. Jesus nos instrui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo em nossas vidas. Pessoas voltadas para a carne tendem a chamar Deus somente quando estão em necessidade, enquanto pessoas espiritualmente orientadas mantêm Deus em primeiro plano em tudo o que fazem e não tomam decisões sem a sua orientação. Outra pergunta a se fazer é: estamos mais preocupados com nossas próprias necessidades do que com as necessidades dos outros? É essencial avaliar se nossas preocupações e ações estão mais alinhadas com a satisfação de desejos pessoais ou com a vontade de Deus e o bem-estar dos outros ao nosso redor. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 2, 3-4: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso nos mostra que aqueles que estão voltados para a carne frequentemente se preocupam mais com seus próprios problemas do que com os desafios enfrentados pelos outros. Em contraste, as pessoas com uma mentalidade espiritual compreendem que, ao ajudar aqueles ao seu redor em suas dificuldades, Deus encontrará uma maneira de superar as complicações em suas próprias vidas. Há diversas perguntas que podemos fazer para entender se estamos vivendo de maneira carnal ou espiritual. Amamos a Deus e aos outros mais do que amamos a nós mesmos? Buscamos prazer mais do que buscamos a Deus? Estamos contentes com o que temos e com a nossa situação atual, ou estamos sempre desejando mais? Estamos dispostos a perdoar os outros mesmo quando somos feridos? Passamos tempo em oração por outros, até mesmo por aqueles que consideramos nossos inimigos? A verdade é que precisamos primeiro garantir que estamos vivendo uma vida de maturidade espiritual, negando nossa natureza carnal, para poder abordar a questão de saber se as circunstâncias que enfrentamos são apenas aspectos da vida ou se representam uma batalha espiritual. Como aprendemos anteriormente, não podemos receber as coisas de Deus sem discernimento espiritual, e não podemos ter esse discernimento se vivemos de acordo com os desejos da carne. Os escritores de Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, afirmam com clareza: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pelo uso, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Em outras palavras, é necessário muito prática para alcançar a maturidade, e é essa maturidade que nos permite discernir entre o bem e o mal. Sem dúvida, vivemos em um tempo em que é extremamente difícil distinguir se os desafios do dia a dia são apenas questões da vida ou se são batalhas espirituais que precisamos enfrentar. Sem o discernimento de Deus em nossas vidas, não temos esperança de reconhecer a diferença entre os aspectos normais da vida e os ataques espirituais do inimigo da nossa alma.
A Bíblia nos ensina que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar uma vida abundante. Além disso, a palavra também nos instrui a sermos sóbrios e vigilantes, pois nosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão rugidor, buscando a quem possa devorar. No entanto, Tiago 4,7 nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em todas as áreas de nossas vidas, onde o inimigo possa tentar nos atacar espiritualmente, Deus providenciou um caminho de escape. Contudo, é necessário discernimento para diferenciar entre a vida cotidiana e as batalhas espirituais. O homem carnal não tem esperança de saber a diferença, mas aquele que anda com Deus receberá o que precisa para tanto enxergar a batalha quanto vencê-la, pois é vitorioso em Jesus Cristo.